Tudo aquilo que você deseja é um chamado da sua alma para relembrar o seu potencial de cocriação. E tudo aquilo que você deseja já é seu, já está disponível e com certeza vai acontecer. A pergunta é: o que eu preciso fazer ou quem eu preciso ser em nível das transformações que precisam acontecer comigo para que eu possa ter essa realidade que eu tanto desejo aqui agora sendo vivenciada. E esse vídeo é para falar sobre isso. Eu tô até um pouco gripada, mas eu estive muito inspirada por alguns conteúdos que eu andei revisando e revisitando recentemente e que me trouxeram um outro olhar diferente de quando eu estudei lá em 2019, 2018, manifestação, cocriação da realidade. E eu quero partilhar eles com vocês hoje. Então, se você chegou agora, eu sou Giane, sou uma apaixonada por metafísica. Acho que a minha missão de vida é compreender como funcionam os humanos e como a gente pode ter uma vida melhor. E claro que o assunto de manifestação e de criação da realidade faz parte disso. Afinal, se existe Deus, se Ele nos ama e se esse amor é incondicional, por que eu tenho que sofrer? Por que eu não posso ter aquilo que eu quero? Todas essas questões são questões que me permearam a vida inteira e hoje eu tenho resposta para elas. E espero que eu possa contribuir com a sua vida, respondendo também as suas dúvidas ou questionamentos que existam sobre a sua existência aqui no planeta Terra. Vamos começar falando sobre a sua existência aqui no planeta Terra. Quando a gente estuda diversas tradições espirituais, a conversa sempre converge para o mesmo ponto. Em nível de alma, a nossa alma escolheu o que viria a passar aqui na Terra, não cada detalhe do seu dia a dia, mas os principais momentos, situações, pessoas que seriam relevantes para o seu aprendizado de virtudes. Para aquilo que você precisa relembrar que você já é. Vamos retomar uma sabedoria de David Hawkins. Todos nós somos o Criador. Todos nós somos luz e todos nós temos a luz de Deus dentro de nós e emanamos essa luz. Existem. Ele usa a analogia do sol. É como se nós fôssemos o sol que está ali disponível, brilhando o tempo todo. E existem nuvens que muitas vezes bloqueiam esse sol, mas ele tem a luz. Essas nuvens são, de repente, o pai e a mãe que você escolheu, que vão ter trazido traumas de infância para você, despertado sombras em você. Talvez seja pessoas que passaram pela sua vida, principalmente na pequena infância, que marcaram a sua trajetória, que trouxeram situações que fizeram com que parecesse que você não é o sol. Mas essas nuvens que são colocadas na sua frente ao longo dessa jornada aqui na Terra, elas foram escolhidas pela sua alma. O pai e a mãe que você queria, a família da onde você veio, eles foram propositalmente escolhidos pela sua alma para que fossem pessoas que despertassem as sombras que você necessitava. Então, de repente, você precisava que viesse à tona o medo do abandono. E você teve pais que fizeram com que esse abandono acontecesse na infância. De repente, você
precisava de amor próprio. Você precisava aprender a virtude do amor próprio. Então, pela dualidade, você vivenciou e vivencia experiências que te são opostas ao amor, para que você possa resgatar esse amor. O planeta Terra é um planeta da dualidade. A gente aprende pelos opostos. A gente relembra da nossa luz quando a gente acessa as nossas sombras. Então, todas as nossas sombras, todas as nossas dores, todos os nossos traumas são desconfortos passageiros e importantes, são bênçãos, para que você possa olhar o que eu não gosto, o que eu não quero, o que não está bom e acessar o que você precisa fazer de diferente, transformar em você para ser esse oposto. Então, falando um pouco e relembrando desse princípio básico de que tudo que a gente está vivendo, a nossa alma escolheu, e essa alma sabe de muitas coisas que a gente veio fazer nesse mundo, essa mesma alma que incute em você desejos. Perceba que o desejo é sempre uma falta. Quando eu estou desejando alguma coisa, quer dizer que eu não tenho essa coisa e eu quero essa coisa, certo? Cada vez que você observa os seres humanos, e eu como terapeuta e instrutora de cursos de autoconhecimento, conheci N pessoas diferentes, milhares de atendimentos com pessoas completamente diversas, você percebe que os desejos não são iguais. Ah, Jane, é impossível. Todo mundo com certeza quer uma alma gêmea. Ah, todo mundo quer ser milionário. Não. O que você deseja é o que a sua alma está te mostrando que já é seu. É algo que a sua alma já escolheu. Se existe na sua mente, se existe dentro de você, é porque isso já é possível. E é uma lembrança para te trazer aquela ambição e aquele desejo mesmo motivador de se mover para chegar lá. O teu desejo é diferente do desejo de cada uma das outras pessoas. Claro que nós temos motivações básicas de sobrevivência. Todo mundo deseja ter o que comer, todo mundo deseja ter uma casa, todo mundo deseja as necessidades básicas ali da pirâmide de Maslow. Eu não estou falando desses desejos de sobrevivência. Estou falando de desejos no sentido de sonhos. E eu quero que a partir de agora você comece a perceber e se lembrar quais são os seus sonhos. Não esse de agora, porque de repente a sua vida não está dando certo e o seu sonho é conseguir um emprego. Estou falando do teu sonho que te acompanha a vida inteira. Entre altos e baixos, você sempre se imaginou fazendo uma determinada coisa, recebendo vivendo algum tipo de experiência, de repente falando para milhões de pessoas, de repente se casando, de repente tendo uma casa de praia. Coisas que você sempre vislumbrou. Essas coisas, elas já são suas, e é a sua alma que está vindo te lembrar que não só é possível, como você veio tê-las. Uau, que incrível, Giane! Lembrei já de tudo que eu quero. E agora, como que eu chego lá? Esse é o ponto que a gente vai conversar hoje. Porque
Se isso que existe, isso já existe, está fazendo você desejar para te lembrar e para te empurrar e para te puxar para essa realidade, claro que existem coisas que a gente pode fazer para antecipar que isso aconteça. Se você estudar, tem, por exemplo, quantum jumping, né? Que é você mudar para uma realidade, como que chama? Teoria das linhas paralelas, né? De você pular para uma linha paralela. Tem muitas técnicas de meditação que vão fazer você alterar o seu estado e chegar e se aproximar lá. E eu não quero falar sobre elas, porque tá cheio. Se você buscar aí no YouTube, você vai encontrar um monte de gente. Procura pelo Bashar, procura por N pessoas que falam de manifestação. Elas vão te ensinar um monte de técnica de visualização, de meditação. E eu não quero falar sobre essas técnicas, porque eu já usei todas. Eu quero te falar sobre o porquê você aplica esse monte de técnica e você não alcança esse sonho ou esse desejo aí que você tem no seu coração. Primeira coisa, o que você deseja no seu coração está disponível para você, mas em última instância, você precisa ser alguém que tenha capacidade de receber isso. E talvez você deseje uma coisa que parece absurda ou muito distante do que você está vivendo. Você tem a capacidade de ter. O Criador é infinito. Finitos estamos nós nesse momento. O que acontece, e eu vou usar uma analogia para que você possa entender, é que talvez você ainda não tenha a capacidade para sustentar isso que você tanto deseja. Vou dar um exemplo. Imagine que uma lâmpada tem a capacidade de 100 watts. E eu vou fazer uma analogia com dinheiro porque é mais fácil. Então, imagine que você recebe um salário de 100. E esse salário de 100 é o quanto cabe para você agora. E o seu desejo é manifestar 1 milhão. É começar a receber 1 milhão. Okay. Pense numa lâmpada. A lâmpada tem a capacidade de 100 watts. Se você jogar 1 milhão de watts nela, o que vai acontecer? Ela explode, né? É a mesma coisa com você. Para que você possa receber 1 milhão, você precisa ter a capacidade de sustentar esse 1 milhão. Hoje você recebe 100, porque é a sua capacidade de receber. Então, como eu consigo receber aquilo que eu visualizo, que eu sonho, que eu ambiciono? Quando eu compreendo, primeiro, o que se requer ser, fazer, as pessoas que têm 1 milhão. Uma pessoa que tem 1 milhão, ela tem um tipo específico de comportamento, um tipo específico de pensamento, de crenças, de emoções, de modo de viver. O que você faz hoje é relacionado a alguém de 100. Para você chegar a 1 milhão, você precisa mudar uma série de coisas dentro de você. Por que para algumas pessoas, elas simplesmente imaginam, bom, eu tenho 100 e fazem todas essas técnicas de visualização, de mentalização de uma nova realidade e elas atingem objetivos. De repente ela sai do 100 e vai para o 200 e do 200 para 300. Muitas delas chegam num teto e param. Porque o recipiente dela era de 100. Ela estava recebendo 100 e ela não tinha nem vislumbrado que ela podia receber mais. E ela
aprendeu um monte de técnica de manifestação e falou: uhul, agora eu consigo. E enquanto o recipiente dela tinha espaço, ela consegue, com as técnicas de visualização, aumentar e mudar a realidade. Mas se o recipiente dela não for compatível com 1 milhão, ela pode fazer todas as visualizações que ela quiser. Ele não vai ser manifestado. E aí é onde muitas pessoas entram em erro. Começam a ficar buscando qual é o problema que existe em mim, por que eu não consigo, eu consegui sair do 100 para o 200, para o 300, e eu não consigo chegar no 1 milhão. Parece que eu estacionei no tempo. Porque você não precisa de mais técnica. Você precisa mudar o seu recipiente. Então, as técnicas funcionam? Funcionam se você tem um recipiente que é disponível para isso. Se você não tem, a técnica vai ser limitada. Então, qual é o nosso trabalho nesse lindo planeta Terra? É cada vez mais ampliar os nossos recipientes para ter mais amor, mais luz, mais Deus, para lembrar do sol que nós somos, removendo essas nuvens, fazendo com que sim, nós estejamos dignos, prontos e disponíveis para receber. O que já é nosso direito divino, porque se está no seu sonho, se está na tua mente, se está no teu pensamento, ele já existe, é seu, é a sua alma te relembrando. Ok? Parei para pensar um pouquinho em como eu ia continuar, porque a gente precisa aprender a se tornar capaz de sustentar aquilo que a gente deseja. E eu senti de trazer alguns exemplos práticos para você entender um pouco mais. Eu tenho, por exemplo, uma aluna que a motivação da vida dela é casar, mas ela não tem namorado. E ela mora com os pais. E ela mora com os pais, ela já tem uns 30 e poucos anos. E ela nunca saiu da casa dos pais. E ela trabalha e faz tudo de rede social, de ampliação, de buscar emprego aqui, emprego lá, para conseguir ter dinheiro, para finalmente sair da casa dos pais, para finalmente dali ser livre, para finalmente, quando ela for livre de viver no inferno que é viver com o pai e com a mãe dela, que o pai e a mãe dela são pessoas horríveis, que tratam ela mal e fazem isso e aquilo, aí sim ela vai ser feliz, e aí sim ela vai ter uma energia, e aí ela vai ter um namorado, e aí tudo vai dar certo. Se você está esperando que o seu 1 milhão chegue, que a sua vida dos sonhos chegue, para ser feliz, você está fazendo as coisas na ordem inversa. Primeiro a gente para a gente depois ter. E aí eu estava observando o caso dela no lugar de entender sobre o recipiente dela, porque ela tem esse sonho de casar. Ao mesmo tempo que ela tem o sonho de casar, ela tem muita raiva. Ela tem raiva do pai e da mãe, ela tem raiva das dificuldades de convivência que eles têm. Então, coisas de morar junto, sabe? Tipo, divisão de louça, quem faz comida, quem faz mercado, essas dinâmicas que a gente tem quando a gente é adulto. E eu tava me lembrando e falando para ela, né? O quanto é importante ela observar que se ela quer ter um marido, se ela quer casar com um cara excepcional, maravilhoso, com todas as características lindas que ela já escreveu no caderninho dela, o que ela está aprendendo nesse momento na dinâmica relacional que ela tem dentro da família dela, de virtudes que estão ensinando ela
para quando ela for casar. Quando ela for casar, não vai ser diferente. Quem aqui já morou sozinho, já casou, enfim, sabe como é. Vai ter louça para dividir, vai ter dinâmicas de quem tira o lixo, quem faz isso, quem faz aquilo. Vai ter hábitos que sim, você vai se irritar com seu marido. Tem hora que a paixão vai embora e você já tá ali no dia a dia, você vai se cansando, vai se estressando. Tem um monte de dinâmica para aprender quando você casa. E eu falei para ela, você não percebe que você está passando por um treinamento da vida para você estar pronta para quando esse seu marido aparecer? E ela fica muito brava e ela não aceita. E esse é um ponto muito importante sobre manifestação. O ponto sobre se você deseja algo para se livrar de algo, se você deseja algo por resistência à realidade que você tem agora, esse desejo não é um desejo da sua alma. Esse desejo, ele é um desejo de sobrevivência. Então, por exemplo, nesse caso dela, se o sonho dela de casar estivesse relacionado com eu quero ter um marido porque eu preciso do marido para sair da casa dos meus pais, seria um desejo de sobrevivência. Agora, se ela sempre quis ter um marido, né, e ela sonha com isso, ambiciona isso, independente de estar na casa dos pais ou não, de querer ou não, do que ela está vivendo, aí sim é um desejo da alma. Mas tudo aquilo que você resiste, tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que te faz ficar engatilhada, são as nuvens, são as sombras, são as coisas que você precisa mudar dentro de você, que Deus não faz nada, nada, nada errado. Você precisa mudar algo dentro de você para ser grata e aceitar essa realidade que você está vivenciando, para que daí você possa estar apta para receber o que você sonha. Tudo aquilo que a gente resiste, que a gente rejeita, que a gente não quer, a gente coloca tanta força e tanta intensidade que a gente manifesta. Um dos primeiros aprendizados sobre manifestação é ter clareza do que você quer. Então, perceber se o desejo é um desejo de sobrevivência ou um desejo da alma. E segundo, viver em presença, sabendo que todos os dias o que você está vivendo é um presente. Até aquilo que você chama de escuridão, até aquilo que você chama de problema, até aquilo que para você parece ser ruim. Porque são essas situações que você está vivendo na prática, com a sua família, no seu trabalho, são todas essas pessoas, são bênçãos que estão te ajudando a ver, a trabalhar, a mudar o seu interior para que você possa se tornar a pessoa que vai ter aquilo que você deseja. Tem uma frase que fala assim, eu tava andando de carro e aí fui para sofrer um acidente e aí eu não sofri um acidente. Nossa, olha que milagre. E aí o professor fala, é? Você recebeu um milagre porque você se livrou de um acidente? E eu vivo um milagre todos os dias porque eu nunca tenho nenhum acidente. Tem pessoas que às vezes precisam criar caos, desordem, problema, dificuldade para relembrar do milagre. Do milagre que já é delas. Tá tocando meu despertador, peraí. Como seria então a gente fazer todo o nosso trabalho espiritual todos os dias ao ponto em que a gente evita o acidente.
A gente não precisa nem sentir a adrenalina de ter sido salvo. Quando a gente vive presente no agora e grata por tudo que acontece, a gente reforça que nós somos o sol. A gente reforça que nós somos mais do que todas essas nuvens. A gente reforça o nosso compromisso com a fé e com a certeza de que existe um Deus maior cuidando de tudo. E aí a gente está pronto para começar a olhar de forma prática e objetiva quais são as reais transformações que a gente precisa ter para atingir aquilo que a gente quer. Então, eu vou dar um exemplo outro, né? Esse aqui é o meu caderninho e hoje eu estava escrevendo 3 coisas que eu quero manifestar, inspirada aí nesse vídeo que eu tô gravando para vocês. E uma delas é com relação à minha filha. E aí uma das coisas que eu escrevi na lista foi a minha filha, ela diz não para tudo. Então, tudo que eu vou falar ou fazer com ela, eu preciso de 10 minutos de antecedência, porque eu preciso negociar, eu preciso organizar, eu preciso fazer previsibilidade, eu preciso ter toda uma estrutura para que ela aceite. Então eu tava assim, encasquetada nisso. Eu falei, mas por quê? E, gente, filho é o melhor espelho que você vai ter para entender quais são os trabalhos internos que você tem para fazer aí para aumentar esse seu recipiente, tá? E óbvio, né, que tudo que acontece sobre ela eu olho dentro de mim primeiro. E aí eu falei assim, não é possível. Mas eu tô aprendendo a ser flexível, eu tô aprendendo a ser maleável. Não estava conseguindo achar onde está o erro do porquê que minha filha diz não para tudo. Aí eu pedi para Deus. Gente, pedi e recebereis. Eu falei, Deus, me mostra o que eu preciso transformar em mim, que eu ainda não consegui achar, que tá fazendo com que ela se comporte dessa forma. Aí era 12h40. Eu tava colocando ela dentro do carro pra gente ir pra escola. Tocou o celular, era uma mensagem da coordenadora da escola, agendando reunião para hoje, no mesmo dia, às 6 horas da tarde. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, que escola mais desorganizada. Como assim eles me mandam mensagem 12h40 para avisar que tem reunião hoje 6 horas da tarde? Não, eles tinham que ter avisado com antecedência. Não pode fazer isso. E os compromissos das pessoas e as coisas que tem para fazer? Não, eu vou chegar na escola e vou reclamar. E entrei no carro, eu estava no carro, falei isso para ela e fui dirigindo. E enquanto eu dirigia, eu ouvi. Então, né? Você já falou não vou na reunião. Igual a sua filha. Aí eu falei, não, mas igual a minha filha. Ela fala não pra vamos tomar banho, vamos sair do banho, tudo é não é isso. Eu tenho razão. Como que a escola faz uma coisa desorganizada dessa? Aí me veio assim, mas você tem algum compromisso hoje às 6 horas? Eu pensei, falei, não, hoje às 6 horas, hoje eu não ia sair de casa mesmo, eu ia só ficar em casa, não tenho nada para fazer. Então, se você não tem nenhum compromisso, para você tá tudo bem na sua agenda, você fazer essa reunião hoje às 6 horas, por que você vai reclamar com a escola? Ah, porque é injusto, porque é errado, porque eles têm que avisar com antecedência, porque eles têm que ter uma organização. Aí eu, tá, já entendi. Eu tô fazendo exatamente igual a minha filha. Eu estou colocando um empecilho sem necessidade. Realmente a escola poderia e deveria ser mais organizada? No meu interessante ponto de vista, sim. Eu gosto de disciplina, de ordem e tudo. Mas
Se eu posso ir, tá disponível. Para que eu vou falar não para a escola se eu posso ir e eu tô disponível? Aí eu entendi que muitas vezes eu tenho um padrão de funcionamento que é de ser tudo com antecedência, de ser tudo muito organizado, de sempre estar impecável com tudo que precisa, e uma baixa tolerância para desorganização, para as coisas em cima da hora, tudo. E isso está refletindo na minha filha, ela está se comportando assim também. Então, se eu chego para ela e falo, filha, mudou o plano, a gente agora vai ter que tomar banho porque isso não. Claro, tem a característica da rigidez, do autismo e tudo, mas a gente pode flexibilizar mais a vida quando a gente começa a olhar o que os nossos filhos estão tentando trazer de mensagens. E um ponto bem importante, a minha filha não era tão rígida assim com esses nãos. Então eu sinto que era alguma coisa que eu precisava olhar dentro de mim. Enfim, então hoje mesmo eu fiz essa lista do que eu quero de mudanças da minha vida pessoal, de transformações, de sonhos. E dentro da lista tinha o item o primeiro item da minha lista. A minha filha diz não para tudo. Eu não quero que ela seja assim, né? E aí já me veio o choque de realidade, né? Então, como que você faz para você poder se aproximar mais dessa possibilidade dessas coisas que você quer, que você manifesta, que você deseja? Aqui eu fiz no meu caderno, primeiro, o que eu não prefiro, que eu não quero mais, porque é bem mais fácil a gente enxergar as nuvens do que enxergar o sol. Pensa num dia cheio de nuvem no céu, você vai ficar procurando o sol e não vai achar, né? Então olha para as nuvens primeiro, é mais fácil. Então, eu quero manifestar uma alma gêmea, um marido, tá bom. Lembra de todos os relacionamentos que você teve antes e tudo que você não gostava. Coloca nessa lista. Tudo que você não gosta. Ok? Eu quero manifestar dinheiro, carreira, o que for. Tá, eu quero manifestar um trabalho. Tá, o que você não prefere, mas que é assim inegociável? Que são coisas que você abomina. Por exemplo, para mim é inegociável se o meu parceiro tenha vícios. Eu não quero uma pessoa com vício. Eu prefiro ficar sozinha do que ter um parceiro. Entende? E aí você faz tudo que você não quer. Depois você também faz uma lista, óbvio, de tudo que você quer dessa pessoa. Fez a lista perfeita, beleza. Aqui eu tenho 3 coisas que eu tô organizando aqui do que eu quero. Fez tudo isso. Agora vem o grande trabalho. Você pode, inclusive, pedir para a inteligência artificial te ajudar, porque às vezes o nosso ego bloqueia ou a gente tem dificuldade. Você pega tudo que você não quer, tudo que você quer, e aí você pode até pedir para a inteligência artificial e fala assim: como que eu posso ser compatível com alguém que já tem isso que eu quero ter? Então, por exemplo, o marido, né? A minha filha que não diz não. Como que eu posso ser compatível com uma filha que é flexível, que ela atende tudo que eu falo, que tá sempre sorridente, que não emburra por causa das coisas? Eu tenho que ser uma pessoa que também é flexível, que também faz tudo isso. Criança aprende por imitação. Ela tá só me imitando. Se eu mudo meu comportamento, ela muda o dela. Agora, vamos pensar na pessoa que quer alma gêmea. Eu fui lá e fiz a minha lista, e aí tem uma coisa que eu não gostava no meu ex, porque o meu ex, ele andava de calça de moletom o dia inteiro, e ele não passava perfume, e eu quero um homem que tá sempre de terno, cheiroso, bonito. Tudo bem, colocou lá na sua lista? Quem você tem que ser para ser compatível com um cara de terno? Eu te pergunto, você anda de moletom o dia inteiro também? Você passa perfume todo dia? Você é aquelas mulheres cheirosas, lindas, arrumadas o tempo todo, como você quer que ele seja?
Porque para você ser compatível com ele, você precisa se tornar algo muito parecido com ele. Você acha que um homem que anda o dia inteiro de terno, de smoking cheiroso, vai querer você ali remelenta no sofá, que anda de calça de moletom? Não vai. E eu tô dando esse exemplo super esdrúxulo e simples, mas é para facilitar quando você for fazer qualquer manifestação de qualquer coisa. Quem você tem que se transformar em nível físico, de aparência, mas em nível mental, de pensamento, em nível de crença do que você acredita, em nível de identidade, em nível de emoções. Quem você precisa ser para ser compatível com tudo isso que você colocou aí? Sabe qual é o segredo? Olha tudo que você falou que você não quer e veja se você já faz. Ah, eu não quero o marido que anda de moletom. Tá bom, você anda de moletom? Não, eu sempre tô arrumado. Beleza, check. Vamos pro outro tópico. Ah, eu quero que ele seja, sei lá, organizado. Beleza. Você é organizado? Vai fazendo a lista e vai começando a entender quais são as lacunas que ainda te mantém aqui com um recipientezinho, ó, pequenininho, que só cabe 100. Por que ainda não dá para caber 1 milhão? A sua alma vai adorar você começar a trabalhar na sua transformação, porque é para isso que você veio. Para cada transformaçãozinha dessa, de deixar de andar de moletom, de começar a se arrumar e de coisas pequenas ou maiores, você tem virtudes a desenvolver. Senta e faz uma lista. Quais são as virtudes que uma pessoa que tem isso tudo que eu tô querendo tem? Eu já consigo ser assim? Eu tenho essas virtudes? Eu consigo ser no meu dia a dia? Ah, eu consigo ser sim. Nossa, eu sou uma pessoa super, sei lá, bondade. Super bondosa, eu sou boazinha com meus vizinhos, olha, eu sou solista, eu faço as coisas pelos outros, tal. Se você já fosse, você já teria. Se você ainda não tem, tem algum ponto cego. Aí você vai conversando com as pessoas e aí você descobre lá, não, meu pai e minha mãe, não. Meu pai e minha mãe deixa pra lá. Eu até vim morar longe, eu prefiro ficar distante, porque eu consigo ser boazinha com todo mundo, mas com eles, aí não dá. Aí não tem como, porque a minha mãe é narcisista, porque o meu pai, ele é, sei lá, indisponível afetivamente, e eu não tenho como ser boazinha com eles. Ah, então, minha filha, o universo não divide as áreas, não. Ele não escolhe assim, ó, finanças, família, isso, aquilo, então nessa caixinha eu tô sendo bom e vou fazer pontinhos. Não. É para tudo. É com todos. Ah, Jenny, mas você quer que eu me torne um mestre iluminado? Não sei, a sua alma que sabe o que você veio fazer aqui. Talvez a sua alma queira que você desenvolva um monte de coisa, um monte de virtudes, né? Mas para isso que você deseja, se você deseja tanto assim, ardentemente, a ponto de ser um desejo da sua alma, eu tenho certeza que você vai fazer os seus esforços conscientes para transformar aquilo que é necessário. E se tornar uma pessoa compatível que já tem isso. Algumas dicas, né? Aqui eu vou trazer, tem muita coisa para olhar, tá? Mas pode ser que você tenha uma crença que te bloqueie. Então, de repente, não necessariamente você tem uma virtude que você não consegue ver o que você está precisando aprender de virtude, mas você tem uma crença que te bloqueia. Então, por exemplo, se você projeta a culpa de você não ter no outro, por exemplo, eu quero ter R$1 milhão, mas a culpa é do governo porque eu pago muito imposto. Não, você está projetando a culpa em outro lugar.
A responsabilidade de tudo é sua. Se você paga muito imposto, que bom, quer dizer que você ganha muito, agradeça. Pode ser que você tenha uma crença que te limita, e aí você precisa encontrar para trazer ela para a consciência e fazer diferente. Então, por exemplo, pode ser que eu quero ser milionário, mas eu acredito que os ricos são pessoas ruins. Todos os ricos são maus. Bom, pronto, bateu na trave, você não vai ser rico. Isso vai contra seus ideais, seus princípios, seus valores. Então você precisa perceber, trazer a consciência. Qual é a nuvem que está tampando o seu sol? Qual é o trauma? Qual é a crença? Qual é o comportamento? Qual é o padrão que está fazendo você estar distante disso? E aí, gente, lembra de Deus, né? Fala com ele. Deus, o que eu preciso fazer? O que eu preciso transformar em mim para que eu seja compatível, para que esse sonho caiba aqui? Eu coloquei aqui algumas coisas, né? No meu caso, aprender a receber. Que dificuldade de receber que eu tinha. Você não tá entendendo. Lá, quando eu era criança, se você ganhava um presente, você tinha que pedir desculpa, não precisava. Aprendi a vida inteira que receber era errado. Hoje eu ainda vejo a minha mãe, ela não sabe receber. Ok, eu precisei ter essa mãe e essa família porque isso ia ser uma dor, uma dificuldade minha, que hoje eu já entendo essa sombra, já vi ela e já tô trabalhando a transformação. Eu posso receber, tá tudo bem receber. E são tantos emaranhados, parece simples receber, mas às vezes receber um elogio dá aquela contração no corpo. Quanto mais você quer e quanto maior a quantidade de coisas que você quer, maior a necessidade de sustentar isso e maior a sua necessidade de aprender a receber. Por exemplo, uma pessoa que tem 100, ela recebe 100, ela tem uma quantidade de problemas, situações, dificuldades. Uma pessoa que de repente tem uma empresa que gera 1 milhão, ela tem muito mais questões para resolver, situações para desvencilhar. Não necessariamente dificuldades ou problemas, mas demandas. Se você não tem condições de sustentar a quantidade de demandas do 1 milhão, você não vai ter isso ainda, até que você desenvolva. Outro ponto que eu anotei que é importante falar é sobre o desejar sem precisar. Então, tudo que você deseja que é em nível de sobrevivência, você precisa. Quando você está precisando, você mostra que você tem falta, você foca na falta e é isso que volta para você. O desejo, ele precisa ser desapegado. Então, pensa só. É uma certeza. Você vai ter. Você vai ter o marido, se é isso que você tanto sonha. Você vai ter o seu 1 milhão, se é esse seu desejo. Você vai ter a sua casa na praia, se é isso que você sempre viu. Vai ter. Mantenha a tranquilidade do seu coração e a certeza de que isso já é seu. Talvez não agora. Talvez no tempo de Deus, mas já é seu. Então, desapegue de como e quando isso vai chegar.
E viva o agora, fazendo o melhor possível diante do que você tem. E claro, se você quer acelerar o processo, tome consciência do que falta você transformar em você para ter isso. E nunca faça as coisas pelo outro, no sentido de que você faz para que o outro goste, para que o outro valide, para que o outro reconheça. Porque daí você está na necessidade de admiração ou aprovação do outro. Você faz para Deus. Você serve a Deus. E a si mesmo. O que o outro acha, o que a sua mãe pensa, o que seu marido disse, o que seu amigo quer, compete a eles. Faça por você. Faça do jeito que você gosta, do jeito que você pensa, do jeito que você sente que é a melhor opção. E se você depois perceber que você errou de certa forma, tá tudo bem. O presente é um presente. Tudo acontece a partir do presente. Hoje a gente pode plantar uma nova semente para colher amanhã. E lembre, a nossa intenção de estar aqui no planeta Terra é nos relembrar que nós somos o Sol, nos relembrar da nossa luz, nos relembrar que Deus existe, que nós somos parte de Deus e por isso nós somos Deus. E tudo que acontece de pedrinhas aí no seu caminho são essas pedrinhas que você vai usar para pisar em cima para chegar onde você sonha. O meu gato veio e não para de me chamar. Eu sinto que agora a gente já está encaminhando para os finalmente. Quer vir aqui aparecer? Um gatinho para vocês. Esse é o Pingo. Então, pessoal, eu encerro esse vídeo de hoje, que foi um vídeo super assim, sem script, muito do coração, muito falando sobre o processo interno meu, inclusive, que eu tô vivendo, trazendo para vocês o relembrar de abençoar tudo que existe, o relembrar de agradecer e tomar consciência de todos os desafios que eles servem sempre a um propósito. E se você precisa de ajuda na sua caminhada, se de alguma forma você precisa de uma intervenção de alguém de fora que vai ler o seu padrão, que vai ler se você está em modo de sobrevivência, se você precisa regular seu sistema nervoso, se a sua questão é que você está deixando uma máscara, uma persona, uma personalidade tomar posse da sua vida, se você não tem clareza dos desejos da sua alma ou das crenças limitantes que podem estar no seu subconsciente atrapalhando as suas manifestações, ou se de repente você precisa trabalhar as suas emoções, a regulação emocional ou mudanças de comportamento, atitudes, práticas, seja o que for o teu bloqueio. Eu adoro fazer esse tipo de diagnóstico e orientar, atender, enfim, trabalhar para que possa te ajudar a relembrar você do sol que você é e de que tudo são apenas nuvens, que Deus é muito maior e que a vida aqui na Terra pode ser prazerosa, pode ser divertida, se a gente assim escolher. Tudo que a gente vive são escolhas. Todas as crenças são identificações. Escolha o que você quer se identificar e o que você não quer. E se comporte sendo quem já tem essas escolhas. Você vai ver suas manifestações chegando muito mais rápido. Gratidão e até o próximo.